Boa noite a você que nesse momento está nos acompanhando ao vivo. Estamos aqui nos estúdios do Gran Cursos Online em Brasília, preparando a gravação, o comentário do nosso gabarito preliminar. Você que fez a prova do concurso do Banco Central neste domingo, dia 20 de outubro de 2013. Eu sou o professor Cid Roberto, professor aqui do Gran Curso de Conhecimentos Bancários, Sistema Financeiro Nacional, Sistema de Pagamentos Brasileiro e também Operações Bancárias. E vou começar com 4 questões que foram objeto da prova, a prova que nós recebemos para corrigir, a prova da área 4, que envolve contabilidade e finanças. Mas as 50 primeiras questões, elas são comuns de todas as áreas desse concurso para analista do Banco Central do Brasil. Antes eu quero apresentar também, os nossos votos. A gente espera que você tenha se saído muito bem nessa prova. Nós estaremos aqui torcendo pela sua aprovação. Queremos que você conte com toda a equipe também do Gran Cursos na hora de um eventual recurso. Eu já acho que tem algumas questões aqui que podem ser objeto de recurso, mas aí no momento adequado a gente vai oferecer a colaboração necessária. Vamos então à primeira questão. A primeira questão que eu tenho dessa prova da área 4 é de número 26. É comum. E o conteúdo, o teor do comando diz assim, no SPB, ou seja, no Sistema de Pagamentos Brasileiro, atualmente, qualquer transferência de fundos entre contas de reservas bancárias é condicionada à existência de saldo suficiente na conta do emitente da ordem. Então, esse comando é para o candidato julgar se está certo ou está errado. O comando está certinho. E o meu comentário a propósito dessa questão é o seguinte: a questão está absolutamente certa. Ela guarda consonância com o artigo 31 da Circular Bacen, número 3.100, de 28 de março de 2002. A questão seguinte é a questão de número 27. E o teor é o seguinte: o papel dos bancos comerciais é captar recursos, particularmente sobre a forma de depósitos à vista e poupança, e fornecer crédito para pessoas físicas e jurídicas. Ao passo que os bancos cooperativos e cooperativas de crédito estão voltados para a concessão de crédito e prestação de serviços bancários aos cooperados, que muitas vezes são produtores rurais. Então, o comando é extenso, a gente sabe que na hora da prova a gente tem que julgar o comando por partes, então vamos fazer isso. O papel dos bancos comerciais é captar recursos, vírgula, até aqui certinho, particularmente sob a forma de depósitos à vista e poupança, também está certinho. E fornecer crédito para pessoas físicas e jurídicas, até aqui também tudo certinho. Ao passo que os bancos cooperativos e cooperativas de crédito estão voltados para a concessão de crédito e prestação de serviços bancários aos cooperados, que muitas vezes são produtores rurais. No meu entendimento, a banca examinadora ela vai dar esse comando como certo, mas eu vi aqui uma certa ambiguidade, que é o que eu comentei, que eu coloquei aqui, Creio que o CESP dará a questão como correta, mas há uma certa ambiguidade no que diz respeito a afirmar que os cooperados, que muitas vezes são produtores rurais, ainda diz assim, e prestação de serviços bancários aos cooperados. Com relação à cooperativa de crédito, eu não tenho dúvida alguma. De fato, deve conceder crédito e prestar serviço aos seus cooperados, aos associados da cooperativa. Mas no que diz respeito a banco cooperativo, o banco cooperativo ele é constituído na forma de banco comercial ou banco múltiplo com carteira comercial. E aí o que acontece? Ele não vai atender só os cooperados, ele vai atender a sua clientela de uma forma geral. Então eu acho que tem uma certa ambiguidade, eu acredito que de fato a banca examinadora vai dar esse comando como certo, mas está sujeito a gente de repente pensar aí num recurso para anular a questão por essa ambiguidade. Não dá para a gente afirmar com convicção que vai atender os bancos cooperativos só cooperados e afirmar também que muitas vezes são produtores rurais. Vamos pensar com mais cuidado mais à frente. A próxima questão é a questão de número 28.
E a questão de 28, ela diz assim: o sistema de transferência de reservas é um sistema de transferências de fundos híbrido. E aí, cabe um detalhezinho no que diz respeito à palavra híbrido. A palavra híbrido é alguma coisa que tem características de duas características diferentes, de duas coisas diferentes, vamos dizer assim. Então, é algo que tem características de duas coisas diferentes. Daí, então, essa questão de se chamar de híbrido. Vamos adiante. Pois reúne características dos sistemas de liquidação diferida com compensação de obrigações e dos sistemas de liquidação bruta em tempo real. Esse comando, não tem dúvida alguma, ele está errado. Ele está errado porque quando a gente vê a norma do sistema de transferência de reservas, ele é bem claro. Esse sistema ele é de liquidação bruta em tempo real. Não está previsto nenhum tipo de liquidação diferida. Quando tem liquidação diferida é que a gente posterga essa liquidação. E aí eu registrei o seguinte comentário a respeito dessa questão. Questão absolutamente errada, visto que o parágrafo único do artigo 1º da Circular Bacen número 3100, de 28 de março de 2002, estabelece que o sistema de transferência de reservas é sistema de liquidação bruta em tempo real, de transferência de fundos entre seus participantes, não dando margem para qualquer tipo de diferimento. Questão de número 29. Então, vamos para a questão de número 29. Ela diz assim: entre as funções do Banco Central, o monopólio de emissão envolve o meio circulante. Destina-se... Entre as funções do Banco Central... vou refazer a minha leitura. Diz assim: entre as funções do Banco Central, o monopólio de emissão envolve o meio circulante. Destina-se a satisfazer a demanda de dinheiro necessária para atender a atividade econômica. Até que nesse ponto está certinho. Nesse sentido, a emissão de moeda ocorre quando a Casa da Moeda do Brasil entrega papel moeda para o Banco Central do Brasil. E aí o comando ele está errado. Ele está absolutamente errado. Então, qual é o erro dessa questão? Quando a gente estuda a respeito de emissão de moeda, a gente vê que o Conselho Monetário Nacional é quem autoriza a emissão da moeda, a gente vê que é o Banco Central que emite a moeda e a Casa da Moeda é quem fabrica, é quem produz efetivamente a moeda. E aqui está dizendo que a emissão de moeda ocorre quando a Casa da Moeda do Brasil entrega papel moeda para o Banco Central. Por isso que a questão está errada. E o comentário? Questão absolutamente errada. A emissão ocorre quando o Banco Central do Brasil entrega papel moeda para o banco comercial, por meio de débito de sua conta reservas bancárias, para atender às necessidades de saques dos clientes nas respectivas contas correntes. A Casa da Moeda do Brasil ela é uma indústria e o Banco Central é cliente dessa indústria. Ela produz as cédulas não só para atender a necessidade e o interesse do Banco Central do Brasil, mas também outros bancos centrais de outros países. E aí o que acontece? O Banco Central encomenda, a Casa da Moeda entrega todas aquelas cédulas. A moeda ainda não foi emitida. Só fica caracterizada a emissão a partir do momento que o Banco Central entrega esse dinheiro aos bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial para repassar esse dinheiro para a clientela. Vamos então para a última questão desse bloco que trata de questões do sistema financeiro nacional e também sistema de pagamentos brasileiro, questões comuns a todas as áreas de analista nesse concurso do Banco Central do Brasil, prova aplicada hoje, domingo, dia 20 de outubro de 2013. A questão 30 diz assim: em conformidade com a lei que o instituiu, o Conselho Monetário Nacional será presidido pelo ministro da Fazenda e as suas deliberações terão de ocorrer por maioria de votos, com a presença, no mínimo, 6 membros
cabendo ao presidente o voto de qualidade. Aí você, caro candidato, não tem outro jeito, tinha que marcar esse comando como errado. Você sabe que o Conselho Monetário Nacional, hoje é composto por 3 membros. Então, como é que vai ter a presença mínima de 6 membros? O comando está errado. Só que essa questão, eu até fiz um comentário aqui, eu registrei, que diz o seguinte: ora, a questão está absolutamente errada, visto que, desde a entrada em vigor da Lei 9.069, de 29 de junho de 1995, ou seja, há quase 20 anos, o Conselho Monetário Nacional é composto de 3 membros. E eu ainda acrescentei: creio que o CESP dará essa questão como correta em seu gabarito preliminar, visto que a versão da Lei 4.595, que instituiu o sistema, que regulamentou o sistema financeiro nacional, que criou o Conselho Monetário Nacional, que criou o Banco Central e que está disponível no site do Planalto Federal, do Governo Federal, ainda não está atualizada, constando lá a informação de que o Conselho Monetário Nacional deliberará por maioria de votos, com a presença, no mínimo, de 6 membros, cabendo ao presidente também o voto de qualidade. Qual é a leitura que eu faço disso? Eu percebo, então, que a banca examinadora, ela não vivencia esse mercado bancário. E ela pegou o que está lá na internet, no site do Planalto, como informação adequada e só fez copiar e colar. Então, segundo a versão original, inicial da Lei 4.595, isso aí que está certo. Só que ocorreram várias mudanças e hoje não prevalece mais isso. Prevalece aquela lei que implantou o Plano Real, que é exatamente essa Lei 9.069 que eu mencionei aqui agora há pouco. Então, o que eu acho? Eu estou achando que a banca está desatualizada e que provavelmente vai aparecer como certo essa alternativa. E aí nós vamos preparar um recurso para reverter. Não tem dúvida alguma. É inconcebível que eu e você, que os candidatos, fiquem sabendo qual era, o que vigia no início, 50 anos atrás, 40 e tantos anos atrás. Não dá para concordar com isso. A gente tem que saber, tem que dominar a lei hoje, como é que ela está vigindo. E dessa forma, então, eu comentei com você essas questões comuns que caíram no concurso do Banco Central, envolvendo o Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Pagamentos Brasileiro, que a gente pode considerar que foram questões fáceis para quem estudou e sabia. Não exigia uma decoreba maior, um domínio mais profundo de normas, como a gente tem em outras questões, né, um pouquinho mais à frente nessa prova. Fica aqui o grande abraço do professor Cid Roberto e de toda a equipe do Gran Cursos, torcendo para que você tenha conseguido um resultado positivo. A gente se vê num outro momento.